Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e eu finalmente estou de volta. Bom, esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais complicados que eu vou gravar, porque hoje eu acho que eu vou ser mais pessoal e mais aberta com vocês, se é que tem alguém por aí, do que nunca, mais aberta com várias pessoas que possam vir assistir esse vídeo e que me conhecem na vida real, né, fora da internet, do que nunca. Mas vamos lá. Eu sumi, obviamente, faz aí uns 3 anos, acho. Eu acho que é uma boa eu contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu, do porquê que eu me afastei, do porquê que eu fui embora, do porquê que eu tô voltando agora. E eu acho que isso pode ser uma conversa bem útil pra alguém por aí que estiver passando pelo mesmo problema que eu passo, pelo que eu passei. Então vamos lá. Teve um vídeo uma vez aí, que eu não vou lembrar qual agora, que eu soltei meio que aleatoriamente que eu tenho depressão e que isso me atrapalhava muito a fazer o conteúdo pro canal, né? E isso permanece, tá? Eu continuo com depressão e é por causa dessa depressão que eu acabei me afastando. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu pra eu desenvolver depressão, como que eu lidei com isso ao longo dos anos e como eu estou lidando com isso agora. Acho que esse ano tá completando 10 anos que eu tenho depressão e ansiedade. Tudo começou por conta de um relacionamento abusivo que eu passei quando eu tava lá com os meus 14 anos, mais ou menos, e ele durou mais ou menos até os meus 16. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre o que é um relacionamento abusivo e como foi a minha experiência com isso, eu posso falar mais pra frente. A depressão, ela afeta toda a sua vida, tá? Ela não afeta só a forma como você se sente consigo mesmo, ela afeta o jeito como você vai lidar com as pessoas e com o mundo que te cerca. Ela é como um câncer. Essa adaptação automática de luz tá uma coisa, né? Isso pode soar meio extremo, isso pode soar meio chocante, mas eu achei uma analogia muito válida porque ela surge meio que do nada, apesar de não ser exatamente do nada, porque sempre tem aquele sintoma, né? Sempre tem aquela noite que você passou insone, ou aquela crise de choro que veio do meio do nada, você tava assistindo um comercial do Bombril, e aí do nada você começou a chorar, de soluçar, que você não conseguia mais respirar. Ou então aquela vez que você tava bem, mas assim, você foi dormir e você simplesmente não conseguia acordar por nada no mundo e você dormiu direto por 14 horas. Não tem um motivo palpável perto de você que justifique esse cansaço todo, mas você simplesmente não consegue acordar. Essas coisas, elas acontecem num intervalo de tempo, não é uma coisa atrás da outra que acontece, né? Não é tudo junto que acontece. Então você não vai percebendo que elas estão ligadas, que tem uma coisa que conecta todos esses. Não tem um motivo em si pra você, a princípio. Mas tem. É um troço complicado, porque eu mesma só fui perceber que eu tava doente quando eu achei que eu já tava curada. E como assim? Você me pergunta, da mesma forma que o meu noivo me perguntou. Você só percebeu que tava doente quando você achou que já tivesse curada. É o seguinte, pequeno gafanhoto. Eu só fui entender exatamente que o meu relacionamento era abusivo bastante tempo depois que ele acabou. Porque assim que ele acabou, eu me envolvi numa bola de depressão e mágoa e recolhimento, né, reclusão interna, que não tá no gibi. E eu passava os dias deitada na cama, sem querer fazer nada, isso quando eu não tava na escola, porque isso aconteceu na época do colégio, eu não tinha vontade de viver no sentido, não que eu queria me matar, eu só não queria fazer as coisas. Eu acabei passando muito tempo no Tumblr. Eu descobri o feminismo.
E junto com o conceito de feminismo, eu descobri o conceito de relacionamento abusivo. E lendo sobre o que era um relacionamento abusivo, eu consegui identificar que era isso que eu tinha passado. Mas até aí, você pode colocar uns 8 meses, de 8 meses a 1 ano, depois que o meu relacionamento tinha terminado. Também foi no Tumblr que eu descobri sobre o conceito de depressão, do que é depressão, de como ela funciona. Bem por cima, assim, né? Eu consegui perceber que eu tava passando por um período depressivo. Eu não tinha condição de cuidar direito disso. Eu não fui para um psiquiatra, eu não fui para um terapeuta, até porque eu consegui identificar o que estava acontecendo. No primeiro momento me ajudou muito a lidar com essas coisas que estavam acontecendo. Porque pra mim, eu não tava com um negócio tão sério assim, né? Porque apesar de estar com depressão, eu ia pra escola, mas eu não percebia que, assim, o só ir pra escola, o só conseguir sair da cama, né, só conseguir sair de casa, não é o suficiente para determinar o nível da sua depressão. Porque a gente pode fazer esse monte de coisa e ainda assim tá com depressão grave. Você conseguir sair da sua casa, você conseguir sair da sua cama, você conseguir tomar banho e escovar os seus dentes, que são tarefas muito difíceis de você cumprir quando você tem depressão, mas você conseguir fazer isso não significa que a sua depressão seja menos depressão do que a depressão do amiguinho que não consegue pentear o cabelo, sabe? A gente precisa parar de achar que somos nós que conseguimos determinar quão doente nós estamos. Porque a depressão é uma doença, assim como o câncer, e assim como o câncer, quem vai determinar a gravidade dessa doença é o seu psiquiatra. É porque o câncer quem vai determinar é o oncologista. Mas vocês entenderam. Como eu conseguia interagir com outras pessoas, erroneamente eu achava que a minha depressão não era tão depressão assim. Só que ela era. E por eu achar que ela não era tão depressão assim, eu não fui atrás. Eu achei que eu tava conseguindo lidar muito bem com aquilo tudo e que tava tudo certo, não tinha nada demais acontecendo. Imagina. E eu simplesmente segui a minha vida. E essa foi uma escolha muito errada. Mas não foi só por eu achar que tava tudo bem. Eu sempre fui muito próxima da minha família. Então, eu ir atrás de tratamento para depressão implicava ter que contar para eles que eu tava com depressão, o que implicava contar para eles que eu tava com depressão por causa do meu relacionamento, e era uma coisa que eu não queria fazer. Primeiro porque eu não queria falar sobre isso, né, sobre o meu namoro. Eu não queria que eles ficassem com raiva do meu ex-namorado, porque por muito tempo eu ainda nutri sentimentos por ele, eu ainda o amava e eu tinha muita esperança da gente voltar a ficar juntos. Então eu não queria que ninguém soubesse do que tinha acontecido, de verdade. Eu queria que todo mundo só encarasse como um término padrão de relacionamento. Só que isso cresce na gente. E eu me sentia cada vez pior, porque apesar de eu conseguir ir pra escola e não faltar, eu não conseguia estar ali. Eu sentia muito cansaço, eu sentia muito sono, eu sentia muita exaustão. Então eu dormia muito à noite e ainda assim eu ia pra escola e eu dormia nas aulas, eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia estudar para as provas, eu não conseguia fazer o dever de casa, o que resultou em situações como recuperação em 8 matérias de uma vez só. Era muito complicado, né? E eu posso levar essa situação também para um ambiente de trabalho. E por mais que eu conseguisse comparecer ao ambiente de trabalho todos os dias, eu não conseguia ser produtiva. Também eu sentia muito cansaço, eu chegava atrasada muitas vezes, eu não conseguia ficar acordada na mesa de trabalho. Já aconteceu de eu dormir de verdade enquanto lia um e-mail, enquanto respondia um e-mail ou enquanto montava alguma coisa, porque eu simplesmente não conseguia me manter acordada. Parece que é um ranço de ter que viver, de ter que fazer as coisas. Tudo isso juntava para que eu me sentisse a pior das pessoas, porque como assim eu não conseguia nem fazer o mínimo que era esperado de mim?
E eu achava isso um absurdo, eu achava que isso era culpa minha, eu achava e... Eu acho que eu não acho mais isso, mas até muito recentemente eu achava que era um problema meu, não era um problema de uma doença que eu tinha, era uma coisa minha, era uma incapacidade minha de ser o mínimo que eu precisava ser. E isso destrói muito, né? Isso contribui muito para destruir a imagem que a gente tem de nós mesmos. Uma das especialidades da depressão, e eu vou tratar a depressão como se ela fosse uma entidade separada, é ela fazer com que você se odeie, ela minar a sua autoestima, ela minar a imagem que você tem de si. Isso, nessa situação toda, perdurou por todo o final do meu ensino médio, perdurou pelos meus primeiros empregos, até que eu entrei para a faculdade. Lembrando que, apesar de toda essa forma que eu me sentia, eu não achava que eu estava doente mais. Porque eu estava saindo, eu estava conhecendo pessoas, eu estava fazendo coisas. Eu não tinha noção dessa diferença entre as depressões, eu não tinha noção dos níveis de depressão. Então, para mim, eu não estava doente. E eu comecei a faculdade em 2014, ainda achando que eu estava. A princípio, a faculdade foi maravilhosa. Eu descobri um curso que eu realmente me apaixonei. Eu estava encantada com tudo o que eu via, tudo o que eu aprendia. Eu estava encantada com as pessoas que eu conheci na faculdade, porque eram pessoas que compartilhavam dos mesmos interesses que eu, num nível que eu nunca tinha tido. E o primeiro semestre foi uma maravilha. Apesar de todos os sentimentos ainda estarem ali, eu consegui aproveitar o primeiro semestre da minha faculdade de uma forma muito ativa. Foi um start que eu tive que me ajudou a seguir por 6 meses. E que foi muito bom, até que não foi mais o suficiente. No segundo semestre, eu tive uma das piores crises depressivas que eu já tive durante todo o meu período com a doença. Chegou um ponto onde eu não fazia nada no trabalho, praticamente deitava na mesa. Não todos os dias, porque eu realmente fazia algumas coisas, mas a vontade que eu tinha era de sumir dali, era deitar ali na mesa e dormir, porque, novamente, toda aquela sensação de cansaço, de exaustão. Logicamente, eu fui demitida lá no final do segundo semestre. Na faculdade, eu comecei a faltar nas aulas, eu malemar entregava os trabalhos, eu já não era uma participante ativa. O grupo que eu tinha de faculdade, que eu formei no primeiro semestre, eu abandonei completamente porque eu não conseguia viver ali em contato com outras pessoas. Ter que sair do meu quarto, né, do meu isolamento no meu mundinho. Sério, era um trabalho de Hércules. Ter que viver era um trabalho de Hércules. Era horrível, eu não queria fazer nada. Tanto que eu quase repeti por falta na faculdade esse semestre. Tudo que eu sempre sentia, mas conseguia lidar, estava voltando e eu não sabia mais como lidar com isso. Eu não sabia mais o que fazer. Eu afastei todas as pessoas que estavam próximas de mim por algum motivo. Eu afastei o pessoal da faculdade que eu realmente achei que eu pudesse criar um vínculo, que eu pudesse criar uma amizade. Eu afastei todo mundo e esse vínculo nunca mais foi recuperado. Eu tentei ir para terapia, por mais que eu tivesse me afastado de tudo, eu tinha anteriormente conhecido pessoas que sofriam de depressão, que faziam terapia, e aí me passaram o contato da terapeuta. E por mais que a terapeuta fosse boa, por mais que ela tivesse um plano de pagamento maravilhoso que eu poderia fazer, eu não conseguia juntar o dinheiro para pagar a terapia. Eu ficava no negativo porque eu gastava com comida. Tudo que eu sabia fazer era comer. Eu engordei horrores nesse período. Eu comia fast food todo dia, a todo momento. Quando não era fast food, né, de McDonald's, de Burger King, era salgadinho com Coca-Cola, era bala com Coca-Cola. Eu vivia disso. Então eu não conseguia pagar a terapia. Por eu não conseguir pagar a terapia, eu não tinha uma continuidade no tratamento.
E isso afetou pra caramba. E essa bola toda de porcaria que começou no segundo semestre de 2014, ela durou até o começo do ano passado, que foi em 2018. A gente tem aí mais ou menos uns 3 anos de crise depressiva, de crise ansiosa, de tendências suicidas, porque eu pensava muito em morrer. Eu vou abrir um outro parênteses aqui, porque é muito importante a gente pontuar a diferença entre você querer morrer e entre você querer se matar. Quando a gente quer morrer, a gente simplesmente não quer mais ter o trabalho de viver da forma que a gente precisa viver para esse mundo. A gente só quer deixar de existir, a gente quer sumir. Quando a gente quer se matar, a gente vai ativamente tomar uma atitude pra morrer, pra desaparecer, pra sumir. Tá? Enquanto a gente só quer morrer, isso fica tudo no campo das ideias. Os dois são igualmente preocupantes, os dois são igualmente complicados, mas tem aí uma diferença. Em 2016 eu consegui um outro emprego com o plano de saúde. Eu fui pro psiquiatra, idas e vindas do consultório psiquiátrico. Comecei a fazer tratamento com sertralina, mas não estava me ajudando, então eu parei. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer o canal enquanto eu estava na faculdade. Eu conseguia produzir algumas coisas, mas por conta de tudo isso que estava acontecendo atrás, né, nos bastidores, eu não conseguia dar continuidade. Independente dessas idas e vindas do consultório psiquiátrico, e eu nunca mais fui atrás de terapia. Foi só em março do ano passado, depois de uma crise ansiosa terrível que eu tive em plena Avenida Paulista, que eu consegui contar para os meus pais, né, que eu tenho depressão, que eu tenho ansiedade, que eu precisava de ajuda, tudo isso com o apoio do meu hoje marido. Então, com o apoio deles, eu consegui me abrir de verdade e eu fui atrás de um psicólogo. Meus pais me ajudaram a encontrar um psicólogo e eu comecei a fazer a terapia. E nisso começou uma caminhada que não é fácil, tá, gente? A terapia, ela é essencial para o tratamento da depressão, mas não é fácil. Não quer dizer que você vai começar a terapia e em 2 meses você já vai sair curado. Foi a melhor decisão que eu tomei pra mim? Foi a melhor decisão que eu tomei pra mim. Todo mundo que eu conheço, eu falo, você faz terapia? Devia fazer terapia. Pô, terapia, carteira. Mas é foda, cara. Porque a gente mexe em umas coisas que não é fácil. Sabe, pra você poder curar um negócio, você precisa ir até aonde começou o que tá te machucando. Isso sem falar na possibilidade da medicação, né? Uma coisa é você começar a terapia e outra coisa é você ter que começar a tomar remédio. Quero apontar aqui que nem todo caso depressivo é um caso que vai pedir medicamento. Alguns não precisam. Quem vai determinar isso é o seu psiquiatra. É complicado você conseguir ir atrás de um psiquiatra, porque já é difícil você conseguir admitir pra si mesmo que você tem depressão e que depressão é uma doença. Por mais que a gente tenha, nos últimos anos, várias ações batendo na tecla de que depressão não é frescura, até porque a gente tem tido muito mais notícias de pessoas, especialmente de celebridades, que se matam por conta da depressão. Então você tá tendo ultimamente uma difusão maior de que a depressão é sim uma doença. Mas até você conseguir assimilar isso pra si mesmo é muito difícil. Você ter que assimilar que você precisa tomar remédio por causa disso, você vai ter que mudar toda a sua rotina, você vai ter que mudar todo o seu estilo de vida pra poder começar esse tratamento, é um negócio muito complicado de você conseguir aceitar. Eu demorei muito pra conseguir aceitar isso. Eu passei por 4 remédios antes de achar o que funcionou pra mim. E você começar um remédio e ver que não é esse remédio que tá fazendo bem pra você, que você vai ter que voltar no psiquiatra, que você vai ter que pagar outra consulta pra conseguir outra receita, e você vai ter que pagar outro remédio, e aquele que você comprou você vai ter que jogar fora, sendo que aquele que você comprou já custou R$300, campanha de Setembro Amarelo é muito bonito no papel. Quando você vai pra vida real, consulta com um psicólogo é R$400.
Hoje eu achei uma psicóloga pelo Doutor Consulta, que é um anjo, doutora Camila, maravilhosa, só que são R$ 160. É bem mais barato? É bem mais barato, mas continua caro. O remédio que eu preciso tomar 2 remédios. E os 2 juntos dá R$ 300. E não tem no posto de saúde. Se o seu tratamento é com sertralina, é menos complicado, porque sertralina você de vez em quando vai conseguir achar no posto. Mas também não é sempre que você acha no posto, não. O que eu tomo não tem. Nenhum dos que eu tomo tem. São R$ 300 que eu tenho que gastar de remédio. E aí, você não pode beber, você não pode fumar, você tem que mudar a sua dieta, porque isso também ajuda no tratamento. Você tem que começar a fazer exercício, e aí você não consegue fazer exercício, e aí você não consegue comer direito, e você sabe? São várias coisas que você vai precisar mudar em si. E não é fácil. Eu passei por um período de raiva de tudo muito grande. Depois que eu descobri que eu ia ter que começar a tomar remédio. Porque não foi uma ação minha que desencadeou a depressão. Eu não sei se você pode causar depressão em si mesmo. A maioria dos casos, todos os que eu conheço, são coisas que as pessoas sofreram e que hoje elas têm depressão. Então, o agente da depressão, pra mim, e pra muitas pessoas que eu conheço, é um agente externo. Você ter que aceitar que você tá toda desgraçada da cabeça, que você tem problemas pra se relacionar com as pessoas por conta de uma atitude errada que alguém teve com você, não é fácil. E dá um ódio tremendo. Mas, independentemente de ser uma coisa muito difícil de fazer e de ser uma coisa muito difícil de lidar, começar o tratamento foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim mesma. Foi, de verdade, o que me salvou. Ainda é horrível em muitos sentidos. Eu ainda tenho crises de vez em quando, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de sair na rua e de conversar com as pessoas, sejam pessoas que eu amo ou desconhecidos, mas tá sendo mais fácil. A cada dia, a cada sessão, tá sendo um pouquinho mais fácil. Eu recomendo muito pra todo mundo. Façam o tratamento. Se você tá vendo esse vídeo e se identificou com alguma coisa do que eu falei, se você acha que você tá passando pela mesma coisa, vai atrás de tratamento. As universidades que oferecem curso de psicologia normalmente têm atendimento de graça. Você tem um pedacinho do SUS, que é o CAPS, que também te dá atendimento psicológico e psiquiátrico de graça. Eu tenho um amigo que se tratou pelo CAPS e ele gostou muito. Não vai ser fácil. Eu já digo aqui de agora, não vai ser fácil, mas vai. E se você que está assistindo conhece alguém que você acha que se encaixa nessas descrições, mostra o vídeo pra pessoa pra mostrar que ela não tá sozinha. Mas mais importante do que mostrar o vídeo, esteja presente na vida dessa pessoa, se você achar que você consegue. Se não, alerta a maior quantidade de pessoas que estejam próximas dessa pessoa para que eles estejam próximos. Porque eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei sem o apoio do meu marido e sem o apoio da minha família. É fundamental você ter alguém com quem contar. Porque uma coisa é você conversar com o seu terapeuta, o que é essencial, mas o seu terapeuta, ele não te conhece na sua vida pessoal. Ele não convive com você. Seu marido, sua esposa, seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, essas são as pessoas que convivem com você. Seus amigos, e eles vão poder te dar um apoio que vai ser essencial. Tenha, busque apoio. E seja apoio. Pesquise sobre a depressão, pesquise sobre a ansiedade, pesquise sobre o que você, como pessoa leiga, pode fazer. Se você acha que você consegue lidar com isso, tá? Não é fácil conviver com alguém que vive com esse tipo de transtorno.
Pode perguntar pro meu marido, ele vai falar que não é fácil. Tão importante quanto a terapia, tão importante quanto a medicação, é o apoio que você tem das pessoas que estão próximas de você. E, por último, só pra encerrar esse vídeo que já tá gigantesco, se cuidem. Depressão, automutilação, ansiedade, não é uma forma de querer chamar a atenção, é um problema sério e que precisa receber todos os cuidados que ela puder receber. É isso, ok? Então, ok. Se vocês gostaram, se vocês acharam válido, deem a curtida aqui, se inscrevam no canal. Eu vou voltar a Real Oficial a partir de agora. Eu vou tentar, se der tudo certo, postar um vídeo por semana. Eu vou continuar falando sobre livros, sobre cultura pop, sobre esse monte de coisa. Eu vou trazer alguns assuntos novos. E é isso. Um beijo e até a próxima.